Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero deixar uma rápida palavra para a igreja hoje, iniciando a mensagem da seguinte forma, fazendo uma pergunta: você está firme na fé? Eu vou ler um texto da palavra de Deus aqui que fala sobre o apóstolo Paulo, onde ele narra aqui alguns momentos que ele viveu enquanto ele ministrava, enquanto ele fazia a obra do Senhor. Quantas dificuldades ele passou. Está aqui na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Eu vou ler dizendo assim, diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre autoridades, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e em nudez. E quando nós lemos a palavra de Deus em Filipenses 4, do versículo 11 em diante, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado quanto ser honrado, ter abundância como ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E hoje, irmãos, eu vejo alguns pastores preocupados. Nós, como pastores, às vezes nos preocupamos quando passar esse momento de isolamento social, onde a igreja não está congregando aqui no prédio. Quantos irmãos será que irão se afastar? Quantos irmãos que por esse motivo de não estarem congregando no prédio da igreja, eles irão voltar para o mundo? Quantos irmãos irão esfriar na fé? E quando eu leio um texto como esse, que conta a história de um homem que dedicou a sua vida ao Evangelho, um homem que passou por fome, frio, nudez, levou chibatadas nas costas várias vezes, foi fustigado com varas, foi apedrejado até quase à morte, pois as pessoas pensaram que ele havia morrido. Ele diz que ele está contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz isso, eu fico emocionado, porque como eu poderei me esfriar na fé? Se eu estou em minha casa com a minha família, se eu tenho pão de cada dia na minha casa, pois o Senhor não deixou faltar, se eu tenho saúde para estar pregando, se eu tenho meus joelhos para se dobrar e orar e clamar ao Senhor, se eu tenho a Bíblia Sagrada para eu poder estudar e ler e ver o quanto Deus protege aqueles a quem Ele ama, como poderei eu esfriar na fé? Como poderei eu um dia deixar de congregar, sabendo que foi o Senhor quem me libertou, que me tirou das garras de Satanás, que me tirou do mundo e me trouxe para a sua maravilhosa luz? Se algum de nós que ouvirmos esta palavra estivermos desanimando, nós temos que fazer um concerto com Deus, porque não é hora de desanimar, igreja. Agora é hora de clamar,
é hora de colocar a boca no pó, é hora de jejuar, é hora de buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que Ele venha sobre nós e nos tire da adversidade, que Ele nos livre do mal, que Ele nos dê poder e autoridade e intrepidez para vencer tudo aquilo que nós teremos que vencer sem desanimar, pois aquele que lança mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Aquele que conheceu o amor de Deus, que provou o perdão de Cristo e volta para o mundo, a Bíblia diz que ele é como uma porca que saiu da lama, tomou um banho, ficou limpinha, mas depois mergulhou na lama novamente. É como um cachorro que vomitou, não sou eu quem diz, irmãos, é a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, é como um cachorro que vomitou e saiu e andou, depois ele voltou e comeu o próprio vômito. Então, irmão, não desanima não, não entristece não. Se aqui dentro do prédio fosse a única maneira de buscar a Deus, você teria razão. Mas Deus nós buscamos em todos os lugares, porque a Bíblia diz no Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subo os montes, lá está o Senhor. Se eu faço a minha cama lá no fim da alvorada, lá está o Senhor. Se eu estou dentro do ventre de um peixe igual Jonas, lá está o Senhor. Se eu estou na cova dos leões, lá está o Senhor. Se eu estou dentro da fornalha de fogo, lá está o Senhor também. Não tem como desanimar na fé. Irmãos, fica firme, jejua, ora, clame ao Senhor, pois o Senhor está contigo para te firmar. Aquele que construir a casa na rocha, aquele que obedecer às palavras do Senhor Jesus, aquele que tem Jesus como estrutura de vida, pois a palavra de Deus diz: não lanceis outro fundamento que não seja Cristo, pois Cristo é o fundamento. Se Cristo é o fundamento da tua vida, você está igual lá no Salmos 40, com os pés sobre a rocha, e você não vai escorregar. Deus é contigo, varão, varoa. A paz do Senhor Jesus a todos.